Olá, turminha! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Na aula passada, nós introduzimos na língua portuguesa os contos tradicionais, ou seja, aqueles contos que conhecemos desde quando éramos bem pequenos. Nós teríamos que fazer a leitura do conto da Chapeuzinho Vermelho na versão de Charles Perrault e completar a tarefa da página 17 no nosso material Trilhas 2. Então, na aula de hoje, nós faremos as correções da página 17 e faremos na sequência a atividade 3, que tem por título Pontuando os Contos. Vamos iniciar pelas nossas correções, né? Página 17, vamos praticar. Número 1, leia e escreva o nome dos personagens que dizem as seguintes falas. Então, aqui nessa atividade, o nosso desafio era reconhecer o dono de cada afirmação abaixo. Na letra A personagem diz assim: vou à casa da minha avó para levar-lhe um bolo e um potezinho de manteiga que a mamãe mandou. Então, só poderia ser a Chapeuzinho Vermelho, né? Aí na letra B, ponha o bolo e o potezinho de manteiga sobre a arca e venha deitar aqui comigo. Quem disse isso nessa versão do Charles Perrault foi o lobo. A vovó não teve nem chances, né, de dizer isso primeiro. Letra C, vá ver como está passando a sua avó, pois fiquei sabendo que ela está um pouco adoentada. Leve-lhe um bolo e esse potinho de manteiga. Então, quem disse isso para Chapeuzinho foi a mamãe, né? E aqui abaixo, nós tínhamos a atividade 2, que era para reler a história e preencher essa ficha com as características dos personagens da história, né? Do lobo e da Chapeuzinho. Então, o nome, lobo mau, né? Pode escrever mau se quiserem. Como ele é? Perigoso. O que ele faz? Come pessoas. Qual é o nome da Chapeuzinho? Chapeuzinho Vermelho. Como ela é? Linda e bondosa, de acordo com o texto, né? Porque ela é prestativa, ela faz favores tanto para a vovó quanto para a mamãe, né? O que ela faz? Ajuda a mamãe e a vovó. Esse trecho, pessoal, as respostas não precisam ficar idênticas à da professora, tá? A resposta correta é sempre aquela que tem uma lógica que corresponde à história que nós estamos lendo, tá bom? A parte do gabarito se encerra aqui, tá bom, turminha? E vamos agora, em seguida, para a atividade 3, né? Na página 18. Atividade 3, pontuando os contos. Vamos praticar. Letra A. Leia o trecho abaixo. O lobo gritou-lhe, adoçando um pouco a voz. Levante a aldraba que o ferrolho sobe. Chapeuzinho Vermelho fez isso e a porta se abriu. O lobo, vendo-a entrar, disse-lhe, escondido sobre as cobertas: ponha o bolo e o potezinho de manteiga sobre a arca e venha deitar aqui comigo. Você reparou que, antes de introduzir a fala de cada personagem, o narrador anuncia que alguém vai falar e finaliza com um sinal de pontuação chamado 2 pontos? Então, você reparou, pessoal? Aqui, ó, né? Nós temos os 2 pontos quando o lobo anuncia aquilo que ele vai falar, né? Vocês se lembram, pessoal, que no material Trilhas 1, quando nós estudamos as fábulas, nós também vimos esse conteúdo dos 2 pontos e o travessão. Vocês se lembram? Então, no Trilhas 2, nós estamos fazendo a retomada desse conteúdo de gramática, tá bom? Então, aqui abaixo nós temos mais um exemplo. O lobo gritou-lhe, adoçando um pouco a voz. E aí ele usou os 2 pontos. Notou também que as falas dos personagens vêm introduzidas por um travessão? E ao final de cada fala existe um sinal de pontuação? Então, esse sinalzinho, esse tracinho se chama travessão, tá bom? Levante a aldraba que o ferrolho sobe. E esse outro ponto é o ponto final, o mais conhecido de todos, né?
Aqui abaixo dos exemplos está escrito assim: existem outros sinais que ajudam a dar sentido ao texto. Existe a interrogação, né? Esse sinalzinho aqui que se chama interrogação, que serve para expressar uma pergunta, tá? Toda vez que você vai fazer uma pergunta, um questionamento para alguém por escrito, você tem que usar esse sinal. Ou a pessoa não saberá se é uma pergunta ou se é uma resposta, né? É muito comum nas redes sociais as pessoas perguntarem e não colocar a pontuação. E aí existe aquele mal entendimento de alguma frase por conta do sinal não estar sendo posto corretamente, né? Embora a linguagem tecnológica, ela realmente muda em alguns aspectos. Outros aspectos continua sendo parecido com a língua escrita normal. E nós temos aqui também o ponto de exclamação, que é para expressar uma emoção ou sentimento. Por exemplo, quando a Chapeuzinho fica com medo, né? Então, cabe mais um ponto de exclamação. Existe também frases que, para dar um efeito maior ainda, a gente pode usar os dois ao mesmo tempo, tá bom? Você vai exclamar e perguntar ao mesmo tempo. Na página 19, você vai fazer uma reescrita do trecho do diálogo, tá bom? Letra B. Agora reescreva do seu jeito o trecho da conversa, o diálogo entre a vovó e o lobo da história Chapeuzinho Vermelho. Não se esqueça de colocar os sinais de pontuação. Então, quais são os sinais? A exclamação, a interrogação, o ponto final, né? São esses os pontinhos que você vai ter que lembrar. E o travessão, tá? Que é aquele tracinho de quando começa as vozes, as falas, né? Dos personagens. E na letra C está escrito assim: leia os trechos e pontue onde achar necessário. Então, aqui nesse trechinho, você vai fazer a pontuação que está faltando, tá bom? Aqui, por último, nesse verbete, tem o link de um vídeo que a Pro já deixou linkado na plataforma, tá? Esse link aqui. É muito importante que vocês acessem como atividade complementar, tá bom? Vai falar também sobre os sinais de pontuação. Então, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço virtual e até a nossa próxima videoaula.